Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Queremos dar início à nossa Sexta da Vitória. Estamos chegando aí a mais um final de semana que Deus preparou para nós e com certeza, se não fosse pela vontade do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite, mas graças a Deus, Ele proporcionou para nós mais um dia, mais uma oportunidade, e assim nós queremos aproveitar esse momento para glorificarmos ao Senhor, para adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero aqui começar lendo um texto da Palavra de Deus, lá do Evangelho de João, capítulo 14, um texto bem conhecido. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos então ler. Você vai entrando aí, vai se manifestando na nossa rede. Se tiver mais do que uma pessoa assistindo no mesmo aparelho, por favor, nos comunique aí para a gente saber quantas pessoas estão assistindo, né? Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão estar nos vendo nesse momento, né? E quantos irmãos estão participando. Isso é muito importante, a gente precisa saber como que tem sido a recepção dos irmãos, né, nesse tempo que nós estamos levando a palavra do Senhor. E também os pedidos de oração, você já vai aí colocando na rede para a gente depois, no final, a gente poder estar orando, intercedendo por aqueles que estão necessitados, por aqueles que precisam de uma cura, de um milagre, aqueles que estão em busca aí de algo para a sua vida. Amém? João capítulo 14 começa assim dizendo: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, ou há muitas moradas, como dizem em outras versões, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. E Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém? Amém. Amados, são palavras que Jesus falou com os seus discípulos a respeito da sua vinda, né? A respeito de quando ele estaria passando por um processo, né? Que a gente sabe aquele processo em que Jesus foi entregue na cruz, mas ele fala, né, aqui no texto, por exemplo, que vocês devem crer em Deus, crer em Deus e creiam também em mim, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E aqui fala que ele vai preparar para nós um lugar, né? E depois que ele preparar, ele vai voltar para nos buscar. Essa é uma grande promessa de Deus, que Jesus vai voltar para nos buscar, para que nós possamos estar com Ele. Então você possa guardar essa promessa de Deus e viver aqui na terra com essa esperança de que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar, é o que está escrito na palavra, né? Ele vai cumprir isso. Então que nós possamos estar atentos, esperando esse grande dia, nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos passando por momentos de aflição, momentos aí de incertezas, mas como diz o texto, né? No mundo, né? Creiam em Deus, né? Creiam também em mim. Eu vou preparar uma morada para vocês, um lugar para que vocês possam ter paz, né? Um lugar onde vocês possam viver tranquilos, né? Em paz, com aquele que vive e reina para todos sempre. Vamos orar nesse momento, vamos dar início orando ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Meu Deus, eu sei que sem a Tua graça, sem a Tua presença, nós não seríamos nada. E hoje nós queremos aqui nesse tempo tão curto,
Ainda, Pai, que seja a distância, nós queremos estar orando junto com os nossos irmãos, colocando as nossas vidas no seu altar, meu Deus. Nós queremos depender de Ti. Nós queremos colocar, ó Pai, ó Deus, toda a nossa necessidade, todo o nosso anseio, todas as nossas preocupações diante do Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece a nossa vida, sabe o que é melhor para nós. E por isso aqui estamos nessa noite, meu Deus, colocando-nos, ó Pai, diante do Senhor nesse momento, meu Deus, crendo que o Senhor já está preparando para nós algo sobrenatural, algo, meu Deus, que vai além de tudo, meu Deus, que assim o Senhor possa nos dar direção, ó Pai, nesses dias. Senhor, eu quero colocar cada família nas suas mãos, que o Senhor esteja guardando cada uma dessas famílias, ó Deus, ó Pai, consolando aqueles que estão cansados, aqueles que estão, ó Pai, desanimados, que o Senhor venha fortalecê-los nesta noite, através desse momento, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento, queridos.
Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Essa música que você acabou de cantar é uma música muito antiga, mas muito antiga mesmo. Mas tem uma verdade ali que, por mais que o tempo passe, ela continua sendo ainda viva, verdadeira. Quanto mais perto nós possamos estar do Senhor, mais seguro nós vamos nos sentir. Quanto mais perto nós estarmos do Senhor, nós recebemos a salvação, nós somos fortalecidos, nós somos renovados pelo Deus Todo-Poderoso. Que assim como você cantou nessa noite, você possa viver a cada dia mais perto do Senhor Jesus. Como nós lemos no início, que nós não possamos ficar perturbados, entristecidos, porque o Senhor foi preparar um lugar para nós, mas Ele vai voltar para nos buscar. E assim, quanto mais próximo eu estiver do Senhor, com certeza eu estarei com Ele na glória para reinar. Eu estarei com Ele para viver a vida eterna com o Senhor. Que assim você também possa viver cada dia mais perto do Senhor, desfrutando da paz, da alegria, do amor, da confiança que só o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, música tremenda, mas essa que nós acabamos de cantar, uma música ainda do cantor cristão, né? E que tem aí uma mensagem assim, muito profunda a respeito do plano, a respeito daquilo que Deus tem para fazer, né, nas nossas vidas. Aleluia. Queridos, eu quero aqui estar lembrando você que, por mais distante que a gente possa estar um do outro, a gente precisa ter em mente que Jesus, Ele nos liga, né? Mesmo que nós não estamos em corpo físico aí no mesmo lugar, Jesus, Ele está nos ligando, né? Mesmo à distância, eu posso saber que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. E eu tenho certeza que Ele tem sustentado cada irmão a cada dia, né? E que assim você nesses dias possa se aproximar cada vez mais de Jesus, porque Ele é a nossa esperança, porque Ele é o nosso sustentador, Ele é aquele que nos dá graça. E amados, nesses dias que nós estamos vivendo, que nós chamamos aí tempos de pandemia, tempos de situações difíceis, né? Que as notícias que nós ouvimos, nem sempre, a grande maioria delas, não são notícias tão boas como nós gostaríamos de ouvir. Mas eu tenho para você uma boa notícia, a notícia de que Jesus está com você. Amém? Ele é o seu protetor, Ele é o seu Deus. Se você hoje tem fé realmente em Jesus, declare com as suas palavras: Jesus está comigo, né? Declare com a sua boca agora, fala: Jesus está comigo. Aí na sua casa, Jesus está com você. Hoje é a noite da vitória, né? Nós declaramos a vitória, né? Toda sexta-feira nós estamos orando, nós estamos clamando, né? Nós chamamos o encontro da vitória, ou seja, não é o encontro dos perdedores, é o encontro daqueles que são vencedores. Mas nós só somos vencedores se nós acreditarmos em Jesus, confiarmos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então eu queria falar um pouquinho nessa noite com você sobre fé em tempos de caos, fé em tempos de pandemia, né? Talvez você já ouviu muito sobre fé, mas é uma coisa que hoje nós precisamos falar constantemente,
porque a cada dia que vai passando, parece que se nós começarmos a olhar para tudo aquilo à nossa volta, a nossa fé começa a esmorecer. A gente conversa com as pessoas e a grande maioria delas estão assim: eu não sei o que vai acontecer, eu estou desesperado, eu não sei. E sabe, meu irmão, nestas horas a única coisa que nos resta é ter fé. E talvez você poderia falar assim: nossa, mas como que eu posso fazer isso? Eu vou aqui compartilhar um texto da Bíblia com você. Abre lá comigo em Lucas capítulo 7, Evangelho de Lucas capítulo 7, né? Se você está com a sua Bíblia aí, ou com o seu celular, eu sei que alguns estão assistindo pelo celular, pode ser que você não consiga abrir no seu celular, mas tem a Bíblia aí, né? A sua Bíblia você pode estar abrindo aí. Estou vendo aqui muitos irmãos. Olha, estou vendo aqui alguém lá de Sertãozinho, Márcio André, Márcio. Jesus está contigo, meu querido. Tá? Maria de Lourdes Moreira também. Maria de Lourdes Moreira também, lá de Sertãozinho, está nos assistindo. O Senhor é contigo, minha irmã. Tia do Vanderlei. É tia do Vanderlei, né? Olha que coisa, né? E todos os nossos irmãos que estão aí, né, da Igreja Missionária de Jaú, Jesus está contigo, meu querido. Creia nisso, toma posse dessa palavra sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Então, amados, Lucas, Evangelho de Lucas 7. Capítulo 7. Isso, né? Isso, capítulo 7, é que eu tinha tirado aqui do notebook, né? Do tablet, desculpa. E acabou saindo aqui da página, né? Que eu estou vendo aqui, amados, os irmãos que estão se conectando aqui, né? E graças a Deus eu tenho aqui um número de, pelo menos que estão vendo, 22 pessoas, mas eu imagino que pode ter mais, né? Porque geralmente numa casa onde tem 2 ou 3 que são evangélicos, estão ali assistindo, e eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1, começa assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, e o empregado estava gravemente doente, quase morto. Preste atenção nisso, meu querido. Esse homem estava enfrentando uma situação difícil. Uma situação difícil. A tia da minha esposa, a Vânia, também está assistindo. Jesus está contigo aí, Vânia. Amém? Então, aqui continuando o nosso texto, ele estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. E então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos oficiais voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Glória a Deus! Amados, vamos aqui observar esse fato.
São tantas coisas que nós poderíamos aqui falar a respeito dessa passagem. Mas uma das que me chama muita atenção é a atitude de uma pessoa que nem era cristão ainda, né? Não era cristão, não era judeu. Como diz aqui o texto que eu li, talvez você pode ter notado um pouquinho de diferença aí no texto, né? Porque o que eu li numa Bíblia aqui, numa versão talvez um pouquinho diferente, mas o começo ali diz assim que esse homem, ele era um oficial romano. Ele era um oficial romano mas ele tinha uma certa bondade no seu coração, porque diz ali que ele construiu uma sinagoga para aquele povo, para que eles pudessem adorar a Deus ali na sinagoga, né? Então, o que aconteceu? O seu servo, como diz a Bíblia, o seu empregado estava muito doente, inclusive ressalta que ele estava quase morto, né? Então, pensando na nossa mensagem, ou no tema que eu aqui coloquei, fé em meio ao caos, ou fé em meio a essa pandemia, eu poderia dizer que esse homem teve fé em meio a uma enfermidade que estava levando alguém para a morte. E ele nem era cristão, volto a repetir para você, ele não era um cristão, né? Eu começo aqui a pensar comigo quantas vezes nós que somos cristãos perdemos a nossa fé. Quantas vezes eu e você estamos aí passando por algum problema e falamos: Deus nos abandonou, Deus desistiu de me auxiliar, eu não estou conseguindo alcançar, né? Nós parece que paramos de acreditar. E nesses dias, amados, quantas pessoas, quantos cristãos estão aí fracos na sua fé, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ouvindo algumas coisas. Infelizmente, amados, as pessoas, a fé dela estava baseada. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você pode até ficar meio chocado, mas a fé de muitos irmãos estavam baseada num prédio, no lugar de 4 paredes, né? A fé dele era movida pelo dia que ele ia na igreja, né? Pelo dia que ele tinha que ir na igreja. Então ele tinha fé aquele dia. Depois disso, ele já parece que a fé dele já não existia mais. E hoje nós não podemos mais estar lá no templo. Mas a igreja não parou. Jesus não está de quarentena. Jesus não está parado. Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua operando milagres. O que está acontecendo na realidade? Jesus continua sendo o mesmo, mas será que a minha fé continua sendo a mesma? Será que eu estou tendo a mesma fé que eu tinha quando eu ia lá no templo, na sexta-feira, no domingo, né? Quando eu ia no G100? Ou será que a minha fé está abalada só porque eu não estou podendo ir na igreja? Irmãos, nós precisamos mudar esse foco e saber que a minha fé não está baseada naquele templo. Lá é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas a igreja, ela continua firme. Eu e você somos a igreja. E esta fé, ela não pode acabar de forma alguma. Ela não pode cessar. Ela precisa ser renovada a cada dia. O próprio Senhor Jesus, falando com os discípulos, ele disse: se vocês tiverem fé e não duvidar no seu coração, vocês dirão para este monte: erga-te, lança-te no mar. Se você não duvidar, isso vai acontecer. Meu querido irmão, não deixe a fé se apagar do seu coração. Voltando para o texto, queridos, né? Esse homem, ele era um gentil. Ele não era cristão. Mas o que chama atenção nesse texto é que ele ouviu falar de Jesus, né? Olha só, havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, meu irmão, ele ouviu falar de Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele nunca tinha estado com Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Sabe qual é a grande diferença? Você já viu Jesus, ou melhor, você já conhece Jesus, né? Você já conhece Jesus.
Você já experimentou na sua vida Jesus. E por que é que falta fé no nosso coração? O que será que está acontecendo? Né? O que será que está acontecendo? Quando o oficial ouviu falar de Jesus, sabe o que ele fez, meu querido? Numa dos evangelhos fala que ele foi pessoalmente. Houve aí, né, na hora de escrever ou na hora que... Porque a gente sabe que tanto Lucas como outro escritor, por exemplo, Marcos, não viveram com Jesus. Eles escreveram a história de Jesus. Quem conviveu realmente com Jesus foi João, foi Mateus, que são discípulos que acompanharam Jesus. Mas Lucas e Marcos não conviveram com Jesus, não passaram os 3 anos e meio com Jesus ali naquela caminhada com ele. Então eles ouviram os relatos. Então um pode ter relatado que o próprio centurião ou o próprio oficial foi falar lá com o Senhor Jesus, mas aqui é interessante, amados, eu quis ler esse texto, porque parece que ele chama mais atenção, porque esse homem, ele fala assim, ele mandou os seus servos chamar Jesus, ele pediu para que os seus servos fossem falar com Jesus, e contar a situação que ele estava vivendo, e você já sabe como que foi a história. Chegaram lá, falaram para Jesus, contaram o que esse homem era, quem ele já tinha, o que ele já tinha feito por eles, Então Jesus aceitou o convite e foi para a casa desse homem. Mas quando Jesus está se aproximando, quando Jesus está se aproximando da casa daquele homem, amado, uma coisa interessante acontece. É aí que chega o momento que você não pode deixar a sua fé esmorecer. Você não pode deixar de forma alguma. Quando Jesus está chegando perto da casa daquele homem, aí o homem fala assim para Jesus, Então Jesus foi com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Esse homem reconheceu a sua condição. Eu não sou merecedor que entres na minha casa. Eu sou um gentio, não sou um judeu, Porque ele já sabia de tudo que acontecia, de como que eram os costumes dos judeus. Os judeus não se relacionavam com pessoas de outra nacionalidade. Então ele sabia, Jesus não, ele é um judeu, ele não vai poder entrar na minha casa. Mas olha que interessante, Ainda fala, não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Esse homem estava falando assim, eu não mereço falar com o Senhor, estar ali face a face. Mas isso não impediu esse homem de ter fé em Jesus. Preste atenção, meu irmão, isso não impediu esse homem de ter fé em Jesus, mesmo não estando no mesmo lugar que Jesus estava. E a gente parece que porque nós não estamos na igreja, a fé nossa parece que está menor agora. Meu querido irmão, para com isso, A sua fé precisa ser a mesma e talvez até maior ainda, Esse homem é um grande exemplo para nós hoje. Ele estava vivendo um momento de caos dentro da sua casa. Alguém estava à morte. E ele fala, eu não sou digno que entres na minha casa, eu não mereço estar na sua presença. E aí ele fala alguma coisa que chamou a atenção de Jesus, sobre a autoridade. A fé reconhece a autoridade. E esse homem reconheceu a autoridade de Jesus com relação ao poder de cura, ao poder de curar alguém. Ele falou, eu tenho poder sobre os meus servos de falar para eles, façam isso, façam aquilo, vai ali, vai acolá. Eu tenho esse poder, mas o Senhor tem poder para mandar uma palavra e o meu servo ser curado. Ele acreditou nisso. É isso que é fé. A Bíblia fala que Jesus ficou admirado. Meu irmão, como que eu queria que Jesus ficasse admirado com a minha fé. Todos os dias, Que Jesus olhasse e falasse assim, poxa, eu estou admirado de ver a fé que está sobre a vida desse meu servo. E foi assim.
Jesus ficou admirado de ver a atitude daquele homem. A atitude daquele homem quando falou: eu não preciso que o Senhor vá na minha casa, eu não mereço, mas se o Senhor mandar uma palavra, né? Se o Senhor mandar uma palavra, meu servo pode ser curado. E a Bíblia fala que quando os servos voltaram para casa, eles encontraram já o empregado completamente curado. Agora eu te pergunto, meu amado irmão, por que será que esse servo foi curado? Por que será? Porque aquele homem teve fé em Jesus, mesmo sem ter um contato físico com Jesus, mesmo sem estar ali pessoalmente na presença de Jesus, apenas ele ouviu falar de Jesus. Provavelmente alguém disse que Jesus fazia milagres. Ele ouviu isso e ele acreditou. Meu irmão, eu tenho certeza que você já ouviu muito de Jesus. Por muito tempo você já ouviu muitas palavras de Jesus. Eu já ouvi muito. Eu sou cristão, né? Há muitos anos. Graças a Deus, eu nasci numa família onde a minha mãe pregou o Evangelho, onde a minha mãe me ensinou a palavra de Deus, né? E hoje eu agradeço a Deus por isso. Mas eu entendo, queridos, que um dia eu precisei acreditar em Jesus, porque só a fé da minha mãe não era suficiente para que eu pudesse ser salvo. Só a fé da minha mãe não foi suficiente para que eu pudesse ser curado, porque a fé dela é para a vida dela. Eu preciso também de ter fé. Então, se você hoje está baseando a sua fé apenas na fé de alguém, meu querido, você está completamente enganado. Você também precisa ter fé. Você também precisa acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas aquilo que nós esperamos. Aleluia! Quando a gente vai para o livro de Hebreus, amados, a gente vê ali exemplos maravilhosos de homens que tiveram fé, de mulheres que tiveram fé, que confiaram, que acreditaram, mesmo no tempo de caos, mesmo no tempo de tristeza. E eu quero que você nessa noite acredite em Deus. Jesus ficou admirado quando ouviu isso. Jesus virou para os... Eu acho interessante que Jesus, ele virou para a multidão e falou: olha, eu afirmo a vocês que eu nunca vi tamanha fé. Nunca vi. Né? Jesus estava dando um alerta ali: olha, vocês não têm fé como esse homem. Uma pessoa que nem conhecia Jesus, nem sabia quem era Jesus, né? Mas ele teve fé, ele confiou em Jesus, né? Ele confiou, ele acreditou, né? Eu quero terminar essa mensagem, quero que você vá comigo lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11. Eu vou terminar lendo esse texto, né? Algumas partes do texto, né? Não todo o texto, mas Hebreus capítulo 11. Você já começa a escrever os seus pedidos de oração. Nós vamos orar no final, mas eu quero aqui terminar lendo o que o escritor aos Hebreus deixa para nós a respeito de fé, né? Eu queria dizer para você o seguinte: quando você começar a se sentir fraco, vai lá nesse texto de Hebreus, começa a ler ele, né? Começa a ler esse texto. É muito forte o que está escrito nesse texto. É muito forte para nós. Chama muito a atenção nós a respeito de fé, de acreditar naquilo que o Senhor, né, fez lá na vida daqueles homens, e o que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida, o que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida.
mas o que é necessário é que nós possamos acreditar. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 11, começando no primeiro versículo, ele fala: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha que versão interessante essa, um pouco diferente que eu creio que é da maioria. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A fé é quando eu tenho certeza de que aquilo que eu estou esperando em Deus, aquilo vai acontecer. Pode ser que não vai acontecer hoje, pode ser que não vai acontecer amanhã, pode ser que não vai acontecer essa semana ou na próxima, mas vai acontecer, meu irmão. Se Deus prometeu para você, vai se cumprir na sua vida. Se Deus prometeu para você, vai acontecer. Não interessa se está tendo vírus, se não está tendo vírus, não interessa se está tendo crise econômica, não interessa se está tendo crise política no nosso país. Se você tiver fé em Deus, querido, creia, Deus vai te dar a vitória. O texto continua: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Você quer ser aprovado, querido? Tenha fé em Deus, né? Está aqui. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito por aquilo que não se vê. Aí vai falando, amados, como foi a fé que alguns homens tiveram, mas eu quero aqui, lá no versículo 6, fala assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, você tem que ter fé, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A gente tem batido muito nessa tecla nesses dias sobre conhecer a Deus melhor, né? Eu tenho falado muito sobre isso, porque nesse tempo que estamos vivendo, é a melhor oportunidade que eu tenho para conhecer mais a Deus, né? No meio desse sofrimento, no meio desses problemas, eu posso conhecer mais a Deus, né? Então está aqui no versículo 6, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor, né? Então o meu conselho nessa noite para você: procure conhecer a Deus cada dia mais, né? Porque através do seu conhecimento de Deus, né, aí a sua fé vai estar sendo acrescentada, vai estar sendo fortalecida. E lá no final desse capítulo diz assim, lá no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, eu já preguei muito sobre isso aqui, mas eu quero terminar, né? Diz assim, lá no versículo finalzinho ali, 38 diz assim: andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. De quem? Dos heróis da fé, daqueles homens. Depois você vai lá e lê o capítulo 11, né? A Bíblia está falando a respeito desses homens. Por que que eles não eram dignos? Porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, porque tiveram fé. Não é porque eles eram inteligentes, não é porque eles eram mais bonitos do que os outros, não, porque eles tiveram fé. Mas não, olha o que está, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus, versículo 40, tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Queridos, homens como Davi, como Moisés, como tantos outros do Velho Testamento, viveram momentos espetaculares na vida deles, experimentaram coisas extraordinárias, mas faltou uma coisa: eles não viveram no tempo de Jesus, eles não experimentaram viver no tempo de Jesus. E quem são essas pessoas que vão completar isso? Somos eu e você.
Nós é que vamos completar isso, é o que está dizendo o texto, né? Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Ou seja, meu irmão, se Deus fez tudo isso para aqueles homens, Ele pode fazer muito mais na sua vida, na minha vida, porque é isso que a palavra está dizendo. Mas o único ingrediente, ou melhor, um dos únicos ingredientes e mais importante para tudo isso, se chama fé. Se chama fé. Palavrinha tão pequena, mas que tem muito poder, né? Que você possa acreditar, né, nesse Deus que é soberano. Amém? Que você possa depositar toda a sua esperança, mesmo no tempo de crise, de caos que você está vivendo, Deus é contigo, meu irmão. Amém? Eu quero orar nesse momento. Nós vamos estar orando depois pela campanha, mas eu quero orar também com você, que talvez está aí sentindo um pouco de falta de fé, né? Sem segurança, você está em dúvida com relação à sua salvação, está em dúvida com relação à sua vida com Deus. Esse é o momento de você falar com Deus e entregar a sua vida nas mãos do Senhor, deixar Deus trabalhar na sua vida. Curva a sua cabeça aí onde você está agora, vamos orar. Senhor amado Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero orar por cada pessoa que está nos assistindo nesta noite, por cada vida que está, ó Pai, nos ouvindo. Senhor, vá com tua graça agora, Senhor. Vá com o fogo do teu Espírito Santo, meu Deus, e aquece esses corações. Ó Pai, não permita que o desânimo venha abater essas pessoas. Não permita, Pai, que o inimigo venha roubar a paz, venha tirar a alegria, venha tirar a esperança desses corações, mas que eles possam ser fortalecidos, cheios da tua graça, cheios do teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, renova a fé, fortalece, Senhor Deus, esses queridos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Você que... eu quero fazer uma oração ainda, né? Talvez você está nos ouvindo. Eu tenho feito isso praticamente todas as nossas lives, porque eu não sei quantas pessoas vão ouvir, eu não sei se depois alguém que não é cristão vai estar ouvindo. Eu quero dar essa oportunidade, eu não posso deixar passar. Se tiver alguém que não tem Jesus no seu coração, mas gostaria de aceitá-lo, esta é a hora. Se tiver alguém que está longe do caminho do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor, esse é o momento. Eu quero orar com você nesse momento. Repete essas palavras comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Eu quero me arrepender de todos os meus pecados e receber essa nova vida, ser transformado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se tiver alguém que fez essa oração e você deseja, né, conhecer mais de Jesus, é só nos procurar, meu querido, na nossa rede social aí. Tem uma maneira de você estar entrando em contato. A página nossa da Imujaú tem lá um lugar, um campo de mensagem. Você pode mandar uma mensagem para nós. É bem provável que vai aparecer aí algum post com os nossos telefones também. Você pode entrar em contato. Nós queremos ajudar você. Nós queremos estar aí, né, compartilhando com você um pouco desta vida maravilhosa que é estar com Jesus. Que você possa nos procurar. Amém? Nós vamos também agora orar pela corrente. Você que tem aí uma necessidade, você que está fazendo a sua campanha das 7 sexta-feira, esse é o momento. Coloca sobre a mesa aí os seus objetos, aquilo que você está precisando, seja uma carteira de trabalho, um exame, um documento, né? A roupa de alguém, uma garrafa com água. Faça isso agora, nós vamos estar orando. Lembra daquela passagem que nós lemos, da mensagem, que o homem falou que Jesus não precisava ir na casa dele, bastava uma palavra. Nós vamos orar e o Senhor vai visitar você nesse momento. Pai eterno, nesse momento também nós queremos orar.
por todos aqueles que estão confiando na Tua palavra nesse momento. Que o Senhor possa gerar fé nesses corações. Meu Deus, a necessidade deles, ó Pai. Senhor, entra com a sua provisão nesse momento, manifesta o teu poder, ó Pai. Cura, liberta, Senhor, abre a porta de emprego. Meu Deus, resolve o problema que está lá na justiça, Senhor. Tu és o nosso advogado, Tu és aquele que defende a nossa causa. Senhor, por isso eu creio no seu milagre, eu creio na sua bênção sobre essas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, que eles recebam, ó Pai, esse milagre, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam, ó Pai, libertos, ó Deus, nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos por todos aqueles que estão precisando de um milagre, pelos pedidos que provavelmente foram aí colocados, ó Deus. Senhor, nós somos limitados, a nossa mente é limitada, mas que o Senhor possa manifestar a Tua glória sobre essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar pelas ofertas nesse momento, né? Se você tinha algum pedido de oração, eu já orei, viu, irmão? Tá? Você já colocou aí, você já relacionou, nós já oramos, você já recebeu a graça de Deus aí. Amém? Então agora nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Eu tenho sempre falado, amados, que a igreja ela não parou, ela continua, né? Nós temos os nossos compromissos como igreja, tá? E eu preciso da sua fidelidade. Eu tenho falado sempre isso com os irmãos. Nós temos um grupo, né, fechado nosso lá, e a gente tem postado a maneira que você pode estar participando, dizimando e ofertando no nosso ministério, tá? Mas eu também digo para aqueles que não são da nossa congregação, não fazem parte ainda da nossa igreja, mas têm sido abençoados, que são de outras cidades, e se você gostaria de estar ofertando, dizimando no nosso ministério, é só nos procurar que a gente vai estar orientando como que você pode fazer isso, né? Abençoando esse ministério, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida também. A Bíblia fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, e fazei prova de mim, que eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite, meu querido. Então, nesse momento, separa aí a sua oferta, o seu dízimo. Se tiver alguém que não tem condições de fazer da forma que eu falei, de depositar ou fazer uma transferência, é só nos comunicar que a gente passa na sua casa, ou você vai lá na igreja e a gente vai estar recebendo a sua oferta, amém? Pai eterno, nesse momento eu quero orar por todas as ofertas, os dízimos que têm sido, ó Pai, entregues a Ti. Eu louvo a Deus que mesmo nesse tempo de crise que estamos enfrentando, o Senhor tem abençoado vidas e elas têm sido fiéis ao Senhor, ó Pai. Meu Deus, esteja consagrando nesse momento todas as ofertas, os dízimos, ó Deus, para que a sua igreja continue, ó Deus, ó Pai, cumprindo o seu papel, ó Deus, ó Pai, levando o evangelho, levando pessoas a serem restauradas, ó Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, por esse momento, que o Senhor esteja ministrando no coração de cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu vou dar agora alguns recados, tá, importantes para você. Amanhã, às 20 horas, tem a live da Imo Jovem, tá bom? A live da Imo Jovem. Lucas, meu filho, está à frente desse trabalho, mas todos no domingo, às 18 horas, nós temos o nosso encontro de celebração, tá bom? Então você está convidado a participar. Eu gostaria que todos os irmãos, né, estivessem ali, né, online conosco, cultuando a Deus, recebendo algo de Deus, e que você convide todos os seus amigos para estar conosco também nesse momento especial, amém? E só para lembrar os irmãos, tá? A cidade nossa aqui de Jaú, vocês provavelmente devem ter ouvido, não sei quantos puderam ouvir a fala do prefeito a respeito de como vai ser a flexibilização aqui na cidade, né? Então ele já falou que na semana que vem vai ter alguns lugares, né, algumas
repartições que vão poder estar voltando, mas de forma bem gradual. Inclusive ele falou que as igrejas ainda não estão liberadas, tá? As igrejas ainda vai ter que ainda esperar mais um pouco, tá certo? Então nós queremos ainda continuar respeitando tudo aquilo que tem sido orientado, amados. Por quê? Né? A gente confia em Deus, é claro, mas também a palavra fala que nós temos que respeitar as nossas autoridades. Então, segundo ainda está sendo orientado, nós ainda não vamos voltar para o templo. Mas mesmo quando voltarmos, vai ter toda uma série de protocolos que a gente vai ter que estar implantando, né? Então você já vai orando, você vai preparando seu coração para tudo aquilo que vai vir pela frente, tá? Por isso eu peço que você esteja clamando a Deus e também nos ajudando, tá bom, amados? Eu conto com a sua participação em todos os momentos. Nós vamos estar aí divulgando pela rede social tudo que vai acontecer. A minha esposa tem se esforçado fazendo trabalho para as crianças, tá? Então, pais, né? Incentive seus filhos a estar assistindo, tudo aquilo, porque, amados, nós estamos preocupados com vocês. A gente quer, o melhor para vocês. A minha esposa também está falando com as mulheres, né? Também, né? Então a gente quer o melhor para vocês, e o que a gente estamos tendo nas nossas mãos é isso, é essa ferramenta, e a gente está tentando aproveitar o máximo disso. Então eu gostaria que você também aproveitasse o máximo daquilo que nós estamos disponibilizando para você, para que você não perca aí a sua conexão com esse Deus que é maravilhoso e também com a gente, tá bom? Então nós vamos terminar essa live, espero que todos tenham sido tremendamente abençoados por tudo que nós aqui meditamos e falamos e cantamos ao Senhor, né? Eu louvo a Deus pelos irmãos de outras cidades que estão aí nos prestigiando, que Deus também abençoe vocês aí no ministério. Entrou depois, Parece que a minha irmã também entrou e tem outros irmãos aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, queridos, amém? Então nós vamos orar terminando. Senhor amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre cada um, meu Deus, preparando uma noite tranquila, de paz, de alegria, de bênção para eles, ó Deus. Um final de semana também cheio da Tua graça, meu Deus. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que o Senhor tem muito mais ainda para derramar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu amado. Tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.